Vamos lá então para o link do Ligado na Cidade para falar com o doutor Ciro Sonsini. Olá, doutor Sonsini, bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan, obrigado por nos atender agora pela manhã. Nós estamos já ao longo dos últimos dias falando, né, de questões que estão muito relacionadas diretamente à saúde aqui no estado e o cenário das altas taxas de confirmação, principalmente de dengue. Agora o governo do estado decretou uma situação, né, de emergência por 180 dias em 6 hospitais aqui da Grande Florianópolis. Tem questões estruturais que envolvem as unidades hospitalares. Enfim, esse tema saúde, ele é bastante sensível nesse momento para a população e também, né, numa percepção do Sindicato dos Médicos e também do Conselho Superior das Entidades Médicas, a questão envolvendo as altas taxas de ocupação dos leitos de UTIs neonatais e pediátricos também acaba se somando a um esforço que precisa ser muito concentrado nesse momento para que a gente consiga equilibrar, né? Trazer uma estabilidade para esse setor aqui no estado e esse momento, não é, doutor? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os que nos ouvem. Sim, certamente. Mostra que a Secretaria da Saúde está atenta, né? Buscando solucionar os problemas, como esse decreto da situação de emergência aqui em hospitais da região, não apenas enfrentando o que temos que enfrentar, a dengue e as doenças que aí estão, mas também com esse decreto, me parece, facilitando a tomada de decisão por uma série de melhorias que são necessárias, né, para o enfrentamento. Eu acho que o decreto, nós também vamos ler agora com calma, hoje à tarde, né, ele admite esse tipo de atitudes gerenciais, digamos assim, administrativas e facilitadoras. Quanto aos leitos de UTI, sim, no ano passado tivemos um problema gravíssimo com relação às crianças e aos neonatos. Foi solucionado em parte com a ação do governo do estado. Nós continuamos com os leitos muito ocupados e a nossa maneira de tentar ajudar, já que a gente pensa nessas questões todas da saúde também, foi de encaminhar essa solicitação, essa sugestão ao Estado, para que ao invés de ter que transferir uma criança para um leito público distante, que passe a comprar leitos privados na cidade daquele bebê ou na região contígua, pelo menos. Então, a Secretaria da Saúde certamente vai analisar, nós vamos ainda voltar a conversar com eles, mas nos parece de muito bom senso de que, para o nosso ouvinte entender, se nasce um bebê e ele necessita de uma UTI, ele nasce aqui em Florianópolis, eventualmente não há nenhum leito público disponível, só em Itajaí ou Joinville. Bom, mas há um leito privado aqui no continente, na maternidade que ali existe. É muito mais fácil transferir essa criança por 15 minutos da ambulância do que pegar 1h30 de 101, né? Então, essa foi a razão do pedido e esperamos que seja entendido e atendido no benefício de todos esses jovens pacientes. Doutor Sonsini, eu tomei conhecimento do documento, né, do ofício que foi encaminhado, e tem uma parte do texto aqui que, embora o senhor já tenha falado assim em outras palavras, mas assim, eu gostaria de dar um pouco mais de especificidade aqui, né? O texto diz o seguinte, abre aspas aqui: se tanto reclamamos da ambulancioterapia e da ausência da regionalização na procura de soluções daí aos agravos, né? Nós estaremos dando um importante passo na atenuação desta distorção. Nós vivemos, sim, de fato, uma realidade que tem uma relação direta com essa, se o senhor me permite colocar dessa forma, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, por favor, mas colocar entre aspas aqui, como está no próprio texto também, a ambulancioterapia não é solução de fato, né? É claro que o cidadão, ele tem direito e deve buscar a solução do seu agravo em saúde em qualquer região. Ele é brasileiro, ele é catarinense, ele tem que buscar. E, evidentemente, muitas vezes a solução não está na sua cidade. Nós não podemos ter a solução para tudo na sua cidade. Nós podemos e devemos ter uma saúde regionalizada. Esse diagnóstico não é meu, não é feito agora, já é antigo. Os gestores sabem disso.
A dificuldade é fazer com que aquela região tenha, de fato, condição de atender, se não 100%, mas um número elevado de percentual de situações que agravam a saúde. Se isso não acontece, a ambulância-terapia torna-se evidente e necessária. Mas há algo grave na ambulância-terapia que tem que ser combatida e não é apenas porque aquela cidade não oferece alguma coisa ou a região também não oferece, é porque o gestor municipal se acomoda. Ao invés de buscar solucionar algumas questões na sua cidade, ele compra uma ambulância e acha que é mais fácil fazer isso. Então, o amadurecimento e a qualidade dos nossos prefeitos também tem que vir aos poucos, mas tem que vir com cobrança do Estado, para que eles percebam que pelo menos algumas coisas têm que ser feitas ali, outras regionalmente. Então, essa distorção é fruto não da busca do cidadão por melhoria, ele tem o direito e ele deve fazer isso, e sim dos nossos gestores que, historicamente, não têm investido em aparelhos de saúde com a condição necessária para reter o cidadão na sua cidade e na sua região. Isso é necessário que seja feito, o diagnóstico é antigo, mas a solução ainda não veio. Nessa questão específica de não ter que transferir um bebê, uma criança para uma UTI, uma outra cidade, e sim para aqui próximo na sua cidade, num leito privado, é algo que ajuda, diminui essa expectativa da gente ter que levar alguém para tão longe. Mas eu diria que a ambulância-terapia é mais ampla e tem que ser combatida dessa maneira. Primeiro, soluções municipais. Segundo, regionais, para só depois sair da sua região em busca de algumas ações de saúde que certamente não serão oferecidas em todos os locais. Isso é lógico, mas esse é o apelo que a gente continua fazendo para que se evite a ambulância-terapia. Por exemplo, alguém vir operar uma amígdala aqui em Florianópolis vindo de Chapecó. É um exemplo. É inadmissível isso. Vamos ver se a gente consegue, com essas cobranças, fazer o gestor perceber que ele também tem que cobrar o estadual do municipal, para que a gente tenha essa redução dessas viagens incômodas e inadequadas. Pois não, são 11h49. Para a gente fechar aqui, eu estou conversando com o Dr. Ciro Sonsini, que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui em Santa Catarina e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas, que são duas vertentes importantes de análise, de acompanhamento, de sugestões, sobretudo pelo potencial técnico oferecido. Afinal de contas, são médicos muito capacitados que estão diante dessas entidades representativas. Eu gostaria de perguntar para o senhor aqui, para a gente encerrar, doutor Sonsini, que outras questões o senhor vê nesse momento na saúde, falando de um modo geral, né? O senhor pode pontuá-las em se tratando de questões de município, e o senhor pode pontuá-las também em se tratando de questões que estejam relacionadas ao Estado, mas que o senhor considera, diante da sua capacidade técnica, diante da sua experiência como médico também atuando no setor público, o que o senhor vê que, de repente, nesse momento, talvez fosse fundamental também que nós colocássemos em pauta para discussões, para um acompanhamento, para um ajuste, quem sabe, ou então para uma disruptura total para que se consiga avançar numa nova frente de trabalho na saúde? Olha, sabe, Marcelo e nossos ouvintes, que no começo de janeiro nós tivemos reunião com a secretária da Saúde, depois com o superintendente, nós temos tido conversações com eles e naquele momento nós colocamos algumas questões ligadas diretamente aos médicos, né? De remuneração, de concurso, mas nós não ficamos na questão específica da categoria. Nós falamos em leite de terapia intensiva, uma questão grave no Hospital Regional do Oeste, em que atrasos de pagamentos aconteciam, trazendo dificuldade no seu trabalho, os mutirões de cirurgia, a regionalização da assistência, essa questão ligada à ambulância-terapia, vacinação, nós ficamos para trás em vacinação contra a poliomielite, contra questões desse tipo, e outras ainda mais. Então, o leque de temas que nós debatemos na saúde é um leque grande,
colocamos com a secretária, eles sempre têm muito boa vontade, não apenas em nos ouvir, mas em tentar resolver, como já resolveram algumas questões, como essa do atraso no Hospital Regional do Oeste, né? E inaugurações que estão em curso, como no Marieta, uma nova torre, eventualmente, talvez mais adiante, um instituto de cardiologia próprio aqui na região. Então, há muitas demandas, todas foram debatidas, sem esquecer do aspecto ligado a nós, médicos, e acreditamos que, como estamos também num começo de atividade, a secretária está aí há 3 meses, né? Acho que teremos um ano trabalhoso, mas produtivo. E nós, as entidades médicas, estão sempre prontas a conversar, sugerir, ajudar. Esse é o nosso papel e vamos seguir assim, Márcio. Pois não, então, doutor Ciro Sonsini, presidente do Sindicato dos Médicos e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas aqui no estado. É sempre muito bom, doutor, conversar com o senhor, seja sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan. O microfone sempre é aberto para suas ideias, para suas reflexões, inclusive para aquelas interações que são fundamentais e que, diante, como eu falei aqui, da experiência que o senhor tem como profissional, que o senhor tem na saúde aqui do estado, elas só vêm, obviamente, a agregar de maneira muito assertiva, muito positiva. Obrigado pela entrevista e pela disposição de nos atender sempre, doutor. Boa semana. Nós estamos à disposição, as entidades médicas estão à disposição. Um grande abraço. Grande abraço. São 11h53, 11h53. Bem, a entidade está sugerindo, né, que quando não houver leitos livres em uma região do estado, que sejam utilizados os leitos privados naquela mesma localidade ou nas proximidades, como ocorreu naquela emergência sanitária causada pela Covid-19. Esse cenário de altas taxas de ocupação de leitos UTI neonatais e pediátricos aqui em Santa Catarina, que é uma preocupação do estado, também pode, nesse primeiro momento, ser resolvida, obviamente, com essa sugestão que foi dada logo no início do mês de março e que está sendo discutida, está sendo analisada com a COSEMESC, com o Sindicato dos Médicos, com o governo do estado, com as secretarias de saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde também.